A verdade é que Deus ama muito você e a mim, muito. Muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que a gente pode compreender. Ele ama, porque a natureza dele é amor, ele é amor. O amor de Deus, ele é diferente em todos os níveis, em todas as instâncias, em toda a compreensão de comparação humana. Porque eu e você temos um amor para dar que é derivado dele. Ele é amor, a natureza dele é amar. E Deus não pode negar-se a si mesmo. Então ele ama, a natureza dele é amar. E quando Jesus veio a essa terra, Jesus Cristo nos revelou o Pai, quando ele disse assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então quando você olha todo o carinho, todo o afeto, toda a consideração de Jesus com os miseráveis, com os esquecidos, com os renegados, a gente lembra que Jesus é a perfeita revelação do Pai. A natureza, embora manchada pelo pecado, revela quem de fato é Deus. Apesar do pecado, ainda quando estamos no meio da natureza, a gente vê as digitais de Deus. A Bíblia é uma revelação de Deus, mas a suprema revelação do Pai é o próprio Filho, é Jesus. De maneira que Jesus tocava os intocáveis, amava aqueles que ninguém amava, se aproximava daqueles que todos queriam distância. Jesus, ele disse assim, olha, eu não vim aqui para buscar os santos, os justos, eu vim buscar os pecadores. Imagine, Jesus foi acusado de andar com pecadores, logo essa, a maior virtude de Cristo, amar aqueles que ninguém tinha consideração e valor. Então quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele veio reivindicar o caráter de Deus, o caráter de Deus. Isso é uma coisa importante para a gente saber. Quando o pecado entrou no universo, quando Lúcifer se transformou em Satanás, ele acusou Deus diante de todo o universo. E ele quer que eu e você pensemos que Jesus, Deus e Espírito Santo, que a Trindade, ela ou não existe, ou que eles são maus, que eles não são quem eles afirmam ser. Há um trabalho nas forças espirituais do mal, para que a minha compreensão a respeito de Deus seja deturpada. Eu me lembro de, em algum momento na internet, me deparar com uma charge, e nessa charge, era Jesus à porta, certo? Pense assim, Jesus numa porta, lembra, já viu essa figura, né? Jesus assim, uma porta, batendo no coração. E nessa charge, é só a figura de Jesus assim, ó. E aí então, como se fosse um diálogo entre Jesus e a pessoa que está dentro da casa. E Jesus fala assim, ele bate, né, assim, toque, toque. Aí lá dentro da casa diz, quem é? Aí aqui fora Jesus fala, Jesus. E o que você quer? Assim, eu quero entrar. Para que você quer entrar? Para te salvar. Assim, me salvar do quê? Daquilo que eu vou fazer com você se você não abrir essa porta. Abre logo. A ideia que se quer passar é de um Deus torturador, que usa de artifícios ruins para conquistar-nos. Por exemplo, eu já vi um argumento de alguém que dizendo assim, ó, é como se Deus colocasse uma arma na tua cabeça dizendo, ou me ame e me obedeça, ou eu te mato para sempre. A ideia que se quer passar é de que Deus não é quem Ele afirma ser. Amor, um Deus onibenevolente, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que abraça, um Deus que acolhe, um Deus que não quer castigar, um Deus que quer perdoar, um Deus que quer dar 10.000 chances para você a cada segundo na sua vida. Então há um conflito. E um dos temas que é muito polêmico é a questão do inferno. Eu já ouvi algumas pessoas que têm sua ideologia dentro do ateísmo e do agnosticismo afirmarem que uma das dificuldades para crer em Deus é o fogo eterno, né? A pessoa vai queimar eternamente
uma tortura sem fim, e acusam Deus de ser um torturador. Bom, essa é uma questão conflituosa, porque há uma certa lógica nesse raciocínio. Pense comigo, o indivíduo, ele viveu 80 anos, e durante esses 80 anos, ele foi uma pessoa que fez coisas boas e fez coisas ruins, mas fez mais coisas ruins do que coisas boas. E por fim, Deus julgou que ele não deveria estar no céu, e ele então vai para o fogo, depois que ele morreu, ele vai para o fogo, e ele vai ficar queimando ali a eternidade toda. Gente, você já queimou o dedo alguma vez? Eu sou um indivíduo que eu tenho baixíssima tolerância à dor, como todo e qualquer homem, né? Mas esses dias, a Sofia, a mãe dela tinha feito um brigadeiro e tinha colocado num prato e deixado para esfriar. E o que a Sofia foi fazer? Meteu o dedo. Fez bolha, sabe? Levantou a bolha no dedinho dela. Ela chorava, e eu sei que dói. E dói mais na gente do que nela, né? E que dor, que dor. Agora você imagine você queimar, não é a ponta do dedo, é você em chamas, o resto da eternidade. Por isso, é muito complicado você simplesmente chegar para um ateu e falar assim, não, isso que você está falando não tem sentido, porque tem sentido. Que Deus é esse, que um filho dele desobedece por 80 anos e agora você vai queimar eternamente pela eternidade. Se você não tem ideia do que é eternidade, uma vez eu li uma ilustração que é assim, a eternidade, para você ter uma ideia do que é, pense em um passarinho que sai lá do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, ok? Sai lá do Rio de Janeiro e ele vai voando. Ele voa, e vai lá para o Everest. Chega lá no Everest, ele pega o biquinho dele assim, ó, dá uma raspadinha lá em cima, lá no topo, aí ele volta. Aí um ano depois, ele pega e faz o mesmo trajeto, ele pega e vem e dá uma raspadinha assim no bico. Quando o Everest acabar, terá passado 1 segundo da eternidade. Ok? Eternidade, gente, não tem fim. Como harmonizar um inferno eterno com um Deus de amor? Abra sua Bíblia, e a gente vai entender esse assunto na Bíblia. Romanos, no capítulo 6, no verso 23. Romanos, Novo Testamento, né? 6, 23. Romanos 6, 23. Olha só o que diz. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, não tem preço, não tem valor, não adianta devolver dízimo, não adianta você entregar um carro na igreja, nunca você vai alcançar a favor de Deus, porque a nossa dívida de pecado era tão grande que nem o PIB do planeta resolveria a dívida de um único ser humano. Era tão grave a nossa falta, o pecado é tão ofensivo a Deus, a nossa dívida era tão grande que se não fosse de graça, ninguém poderia pagar. Você entende isso? Por isso que a salvação é gratuita. Aqui diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então tá bom, o salário do pecado, a paga do pecado é o quê? É o quê? Morte. A Bíblia não diz que o salário do pecado é o sofrimento eterno. Ela diz que o salário do pecado é a morte. E agora eu vou começar a reconstruir o seu conceito a respeito de inferno pela Bíblia. Pela Bíblia. Perceba que a Bíblia declara que o homem que peca, ele morre. A Bíblia não declara que o castigo do homem é ficar queimando eternamente. E a gente vai avançando em alguns textos, porque eu sei que você já está pensando, mas tem um texto aqui, um texto ali, e eu quero mostrar esses textos também, que às vezes são mal interpretados e que criam doutrinas que não estão na Bíblia. O próximo texto, eu gostaria que você abrisse no Salmo 37, no verso 20. Estávamos no Novo Testamento,
vamos confirmar isso agora no Antigo Testamento, para que você perceba que esse conceito é bíblico e não apenas de um testamento. Salmo 37, verso 20. Salmo 37, verso 20. Olha só o que diz aqui. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Então o texto diz que os ímpios, o que acontecerá com os ímpios? Perecer. O que é perecer? Morrer. O que vai acontecer com o ímpio, a Bíblia diz? Ele vai morrer, perecer, acabar. A gente precisa ir construindo com mais versos, porque eu acho que vale a pena a gente aprofundar isso, para você entender de fato o que a Bíblia ensina sobre essa questão. Agora vá para Mateus, no capítulo 25. A gente vai percorrer bastante versos, alguns versos, mas para que a gente tenha uma ideia clara. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Olha só o que a Bíblia revela sobre esse assunto. E aqui começa a polêmica. Estava muito fácil, agora a gente vai entendendo algumas coisas. 25, 41 diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus... Bom, primeira coisa, o fogo, que realmente é bíblico e que vai existir, foi preparado para quem? Para o homem? Foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Agora, existe essa expressão aqui, fogo eterno. Como existem também outros textos que falam sobre fogo eterno e falam sobre castigo eterno. E aí, então, a partir desses versos, é que se cria a teologia de que existe um lugar chamado inferno, onde as pessoas estão sendo torturadas pelo fogo, atormentadas pelo diabo, como se o inferno fosse o local de habitação de Satanás e seus anjos, é o local que acontece o quartel-general, e todas as pessoas que não vão para o céu, elas vão para o inferno. E então você pode imaginar o que aconteceu com uma pessoa que morreu na Segunda Guerra Mundial. Desde 39, se ele morreu no primeiro ano da guerra, desde 39, ele está queimando. Se você pensar em um bárbaro, um viking, que porventura possa não ter ido para o céu, desde que ele morreu, ele está sendo queimado, sem chance de alívio. Que tipo de, se eu creio nessa doutrina, como eu vou harmonizar um Deus misericordioso, bondoso, que ama os seus filhos? Como eu harmonizo lá, segundo Pedro, quando Deus declara: não tenho prazer na morte do ímpio, quero que todos se arrependam, que todos se convertam e cheguem à salvação. Deus não tem prazer nenhum na morte de ninguém. O nosso Deus teria então como critério de justiça torturar os seus filhos por toda a eternidade? Por que esses textos falam então de fogo eterno e castigo eterno? E para muitas pessoas isso é polêmico ou complexo, mas você vai descobrir que não é tão difícil de se entender pela Bíblia. Logo antes do livro do Apocalipse, existe um livro chamado Judas. Eu não sei se você conhece esse livro, mas é o livro imediato antes do Apocalipse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali. Judas, a gente diz Judas 7, porque Judas só tem um capítulo. Então a gente fala Judas 7, então é o versículo 7, certo? Então você pode dizer Judas 1, 7, ou só Judas 7, que é a mesma coisa. Então Judas, aqui no versinho 7, revela algumas coisas bem importantes para você e para mim. Deixa eu abrir aqui, no finalzinho, em Judas. Eu vou chegar em Judas, alguma hora há de chegar aqui. Chegou. Não chegou, vai chegar. Aí, chegou. Judas
7, versinho 7, diz o seguinte, presta atenção. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Acho que a maioria de nós conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? 2 cidades pervertidas, imorais, Ló estava ali dentro, que era sobrinho de Abraão, e aí então Deus revela para Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e eu vou descer fogo do céu, e vai destruir tudo ali. E aí Abraão diz assim, mas Senhor, e se porventura existirem ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade junto com os 50? Não, se tiverem 50 justos ali, eu não destruo a cidade por amor aos 50. Mas Senhor, e se porventura existirem 40? Não, se tiverem 40, por amor aos 40 eu não vou destruir. Senhor, não se acenda a tua ira sobre mim, mas e se tiver 20? E assim ele foi descendo, por quê? Porque ele queria salvar Ló. E aí Deus diz assim, tudo bem, eu vou tirar Ló e a família dele, mas eu vou destruir. E Deus mandou fogo do céu, e destruiu Sodoma e Gomorra. E você percebeu que aqui em Judas diz, fala exatamente isso, falando de que estando sob o castigo do fogo eterno? Ora, Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não. Então, querido, a questão é que o fogo eterno é um fogo com consequências eternas, e não que é um fogo que continua queimando sem fim. A mesma expressão, a mesma palavra, as mesmas palavras em grego que apontam Jesus falando que o fogo eterno foi preparado para o demônio e os seus anjos, é a mesma expressão usada aqui, fogo eterno para Sodoma e Gomorra, mas não estão mais queimando as cidades. Por isso é de consequência eterna. Você se lembra qual é o salário do pecado? É a morte. Se o indivíduo fica queimando a eternidade, ele vai morrer? Não, então o que acontece? A Bíblia está mentindo? A Bíblia equivocou-se? Entenda, nós precisamos estudar a Bíblia para harmonizar as coisas óbvias. Veja, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus nos chama de filhos, Ele nos ama a ponto de entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Esse é Deus. É incompatível eu criar uma teologia dizendo que existe um fogo eterno, um lugar onde as pessoas estão queimando dia e noite e sem fim. Então, quando a Bíblia declara que existe fogo eterno, a Bíblia está dizendo para você, está dizendo para mim, que esse fogo tem consequências eternas. Porque o fogo é real, a Bíblia diz. Vocês se lembram quando Deus resolveu destruir essa terra a primeira vez? Lembram quando aconteceu isso? Quando foi? Lembram ou não? Isso, dilúvio. Ele destruiu com o quê? Com água. Ele destruiu ou não destruiu? Destruiu. Ele avisou que ia destruir. Mas peraí, as pessoas, antes do dilúvio falavam assim, nunca choveu? Que história é essa que vai cair água do céu? Não cai água do céu. Não vai chover. Que história é essa? Que chuva é essa? E não acreditaram em Noé. Mas Deus destruiu ou não destruiu? Destruiu. Deus vai destruir essa terra? A Bíblia diz que Ele vai destruir uma segunda vez. E a Bíblia declara que Ele vai destruir isso aqui com fogo. Porque o fogo, ele destrói, ele consome e ele purifica. Essa terra será toda renovada. Se você pegar ali Apocalipse 21, 22, tem a descrição do novo céu e da nova terra que Deus irá fazer. Mas antes de refazer a terra, Ele vai destruir tudo isso aqui. Todo esse fogo que vai consumir toda a terra, ele foi preparado para Satanás e seus anjos. E o que isso significa? Nenhum ser humano precisa estar lá. Nenhum. Você e eu vamos descobrir uma coisa quando chegarmos no céu, ou algumas coisas. A primeira delas, nós vamos ter todos a certeza de que nenhum de nós mereceria estar lá. Essa é a primeira certeza. A gente vai olhar para a gente e a gente vai saber, o mérito é de Jesus, não é meu.
Eu não fiz nada que me habilitasse a estar aqui. Essa é a primeira coisa que vamos ter de certeza. A segunda certeza, sabe qual é? É que a gente vai descobrir que todas as pessoas que não estão no céu, elas não estão lá porque foram castigadas, ou porque Deus as castigou, ou porque Deus as está punindo. Só não estará no céu quem não quiser estar. Estar no céu é uma escolha que eu faço. Não estar também. Ou seja, a pessoa, ela escolherá estar no céu ou não estar no céu. Agora, como que se define isso? Por aquilo que eu faço. Eu vou explicar para você isso. Você não é definido por aquilo que você pensa, você não se define por aquilo que você crê, você não se define por aquilo que você sente, você se define por aquilo que você faz. Eu vou repetir. Você não se define por aquilo que você pensa, nem por aquilo que você fala, nem por aquilo que você acredita. Você se define por aquilo que você faz. De que adianta o indivíduo falar que ama a esposa, mas bate na esposa? Ele ama a esposa? Porque você se define por aquilo que você faz. Todos nós aqui somos contra a corrupção. Todos nós, né? A gente fica, né, de cabelo em pé quando a gente vê aí os escândalos de corrupção, um atrás do outro, né? A gente fica horrorizado. E você pode ter conceitualmente que corrupção é uma coisa errada. Então, se alguém perguntar para você, moralmente você diz assim, não, corrupção não é uma virtude, corrupção é um defeito. É errado, corrupção é uma coisa ruim. E você pode ter essa concepção, ok? Cognitivo. Mas se você é corrupto, adiantou você achar que é errado? Não. Porque você não se define por aquilo que você fala, nem por aquilo que você pensa, nem por aquilo que você sente, você se define por aquilo que você faz. Então, como que eu defino a minha salvação? Não, eu escolho Jesus na minha vida, para que Ele tome conta de mim. É isso que acontece. Eu quero que você leia comigo mais um verso da Bíblia. Agora, o último livro da Bíblia, Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. É o último livro da Bíblia, o penúltimo capítulo, Apocalipse 21, verso 4. Olha só o que diz. Falando a respeito de Deus, Apocalipse 21, 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um dia, amigo, em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Se existisse um fogo eterno acontecendo, esse verso seria uma grande mentira, uma promessa vazia.